Então, graças a Deus. Então, estamos chegando ao final. Eu acho que mais duas e nós terminamos a mensagem. Nós estamos no capítulo 22, já fizemos a exposição até o verso 5, e agora eu vou ler do verso 6 até o verso 17. Apocalipse 22, verso 6 a 17. Diz assim a inerrante, autoritativa, mais suficiente palavra do Deus vivo. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me perante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isto. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, os que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Diz-me ainda, não seres as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Que Deus queira, por sua bondade e graça, nos abençoar. Quero orar ainda. Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor tenha compaixão. Estou tão limitado. O livro do Apocalipse é tão profundo. E, Senhor, só me atrevo a tecer comentários, confiando na iluminação do Teu Espírito Santo, na sabedoria que vem do alto, não de mim. Então, o Senhor há de, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, falar ao nosso coração. Ora, sim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui nas expressões derradeiras do livro. Mas a maioria dos comentaristas não tratam só de que esse é um epílogo do livro de Apocalipse, é também de toda a Bíblia. É o epílogo dos 66 livros. E ele contém aqui quase que um resumo de tudo que se deve considerar na revelação de Deus. A primeira coisa é com relação à palavra mesma, a palavra de Deus. A primeira parte está falando da confiabilidade da palavra de Deus.
Veja, disse assim, disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus, Deus dos espíritos dos profetas, aquele que inspirou os profetas, né, que foram autores e escreveram no Antigo Testamento, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Anjos também foram usados por Deus para trazer a palavra. Eis que bem se demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Então, veja, a primeira coisa que temos é uma exortação a confiar na verdade da palavra, na palavra de Deus como verdade. Ela é digna de confiança. Ela é fiel e verdadeira. Então, aqui está tratando dos 66 livros, não é só desse livro do Apocalipse, mas do cânon todo. A palavra de Deus é digna, é fiel e digna de toda aceitação, porque é verdadeira. Então, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Nós devemos considerar o fato de que a palavra de Deus é um dom, é uma dádiva de Deus. Ela foi preparada no coração de Deus no céu. E, como dizia um puritano muito famoso, que a palavra de Deus foi preparada na eternidade. Ela é perfeita, não há nada que acrescentar ou tirar. Ela é perfeita, ela é divina. Ela é a boca de Deus falando. Então, imagine que glória, que bênção, que graça Deus concedeu aos homens de deixar escrita, registrada, né, a palavra do Deus Altíssimo, para o benefício, para mostrar quem Deus é, o que Ele requer de nós, né? E o que devemos a Ele, tudo está na palavra de Deus. E é a revelação da vontade de Deus. Na nossa confissão de fé, eu gosto da maneira como os puritanos aqui expuseram a questão da palavra de Deus. Diz assim, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria, o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da vontade de Deus necessários para a salvação, né? Então, a luz da natureza, as obras da criação falam de Deus, mas não são suficientes. É a revelação geral que nós sabemos que é suficiente para fazer o homem ficar indesculpável, mas não é suficiente para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessários para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos, em diferentes modos, revelar-se e declarar a sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, aquelas coisas extraordinárias, porque está registrado a palavra, agora a revelação suficiente em 66 livros.
E a gente tem que pensar que, de fato, existe algo sobrenatural relacionado a esses 66 livros, chamado a Bíblia, né? Algo assim extraordinário, maravilhoso, sobrenatural. É como Calvino dizia, a palavra de Deus ela está unida ao Espírito Santo. Não é só a letra, a mera letra, ela está unida ao Espírito Santo. Por isso ela é viva, poderosa. Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus e vê-la assim, desta forma. É Deus mesmo falando. Eu gosto dos puritanos, eles diziam que Velho e Novo Testamento é como se fosse o lábio superior e o lábio inferior da boca de Deus falando. Acho isso o máximo, porque a Bíblia é Deus abrindo os lábios e falando. Então, por isso que ela é divina. Eu não estou falando do papel e da capa, eu estou falando da sua palavra, é divina. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus estava sendo glorificada, né? E o Salmo também fala da divindade da palavra de Deus, né? O Salmo 56 diz assim, verso 4, em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança, nada temerei. No verso número 10 do Salmo 56, diz, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Então, ela é divina, né? E deve ser glorificada, porque é a palavra de Deus. Eu disse, é um dom, é um presente. Nós temos na palavra de Deus um escopo, isto é dar glória a Deus e é anunciar a salvação de Cristo Jesus. O assunto maior e principal das Escrituras é Cristo, é Cristo. Cristo está em todas as páginas das Escrituras. Não estou exagerando. Se você puxar a lente, você vai ver no contexto ali Cristo. Mesmo o livro de Esther, que nem menciona o nome de Deus, no entanto, Cristo está ali. Cristo está nas figuras, muitas vezes oculto nas figuras, né? No livro de Esther, por exemplo, ninguém podia entrar e era ameaçado de morte quem entrasse na sala do reino. Por isso Esther estava com medo, pediu que jejuassem, orassem. Ela disse, se tiver que morrer, morro. E ela entrou. E a salvação dela foi ele estender o cetro. Quando ele estendeu o cetro, ela tocou no cetro, pronto, ele não iria morrer mais. Isso é uma figura de Cristo, né? Ninguém pode entrar na presença de Deus se não for tocando no cetro de Cristo, né? Então, assim, nós temos nas Escrituras Cristo. A gente vê a harmonia dos livros. Um espaço de mais de 2000 anos, os autores não se conheciam entre si, muitos deles, mas há uma harmonia, tratando de um assunto só, como se fosse um só autor. Não há erro, não há falhas, nem contradição, absolutamente. O que pode ter uma aparente contradição, mas totalmente explicável. Ela é perfeita, é absolutamente perfeita, ela é divina, ela é santa, né? E nós vamos ver, inclusive no final, que nada se pode acrescentar, nada se pode tirar. Quando a pessoa
acrescenta, ele está sendo legalista, botando coisa que não está na Bíblia, né? Ou, quando ele retira, ele está sendo liberal, quer dizer, ele está tirando coisas que estão na Bíblia, que deveria ser observado e não se observa. Então, é liberal. Isso só traz prejuízo, porque a palavra de Deus é perfeita, perfeita. Diz assim, quero mais uma sessão, apenas quero ler. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. A nossa Comissão de Fé fala muita coisa maravilhosa da palavra de Deus, das Escrituras. Mas eu queria lembrar uma coisa interessante. Imagine que Deus deixou este presente maravilhoso, digno de confiança, a palavra, sua palavra, né? Que traz conforto, consolação, direção, luz, norte, que nos aponta para Cristo, nos revela Cristo na sua glória, no seu poder, e que dá vida, né? A palavra de Deus são palavras de vida, e absolutamente necessária e indispensável para a nossa vida. O que seria de nós sem a palavra de Deus? Aí eu lembro de uma história, eu acho que já contei isso, de um puritano que era um grande pregador. O nome dele é John Howard. Esse pregador era um pregador popular, mas muito poderoso, e milhares de pessoas. Ele foi pregar no campo, encheu, muita gente das cidades vieram para ouvir. E esteve lá um conhecido puritano chamado Thomas Goodwin para ouvi-lo. Desceu do cavalo, ficou ali, arrumou um lugarzinho, sentou para ouvir a pregação. E ele estava pregando exatamente sobre não desprezar as Escrituras, sobre o desprezo das Escrituras, o grande pecado de desprezar as Escrituras. E ele, então, usava um recurso meio teatral, pregando, sabe? Ele, então, se fez como se fosse Deus dizendo: vocês, pegava a Bíblia grandona assim, vocês têm esquecido o meu livro, eu preparei com amor a eternidade, e meu espírito inspirou com cuidado o registro da revelação de toda a minha vontade, e vocês têm desprezado. Esse livro está empoeirado lá na estante, vocês estão ocupados com seus negócios e não têm dado o tempo necessário para as Escrituras, não têm buscado o meu livro. Então, eu vou retirá-lo de vocês. Vocês não terão mais as Escrituras, nunca mais. Aí ele pegou o livro, botou no alforje que ele tinha, assim, e saiu andando do púlpito, como se Deus estivesse tirando mesmo a Bíblia deles. Aí ele volta e faz como o povo, se ajoelha e diz: ó Deus, não faça isso, não tire de nós as Escrituras, queime os nossos celeiros, as nossas casas, mate os nossos filhos, mas não tire de nós. O que será da nossa vida sem a palavra, sem as histórias tão belas
tão doce que contamos às crianças, os salmos tão doces que consolam a nossa alma em tempo de angústia e de desespero, e Cristo e a salvação. O que vamos fazer? Não tire de nós a tua palavra. Aí, então, ele agora se fazia novamente como Deus, dizendo, tá bom, vou dar mais essa oportunidade para vocês, quero ver como vocês vão tratar a minha palavra, esta preciosidade que eu deixei à disposição de vocês. Então, e aí disse que Thomas Duden, que estava assistindo, disse que uma comoção tomou conta da plateia, de todos que estavam lá, e começou a haver um quebrantamento, um choro, convicção mesmo de pecado, de terem desprezado a palavra de Deus. E ele disse que ele mesmo quis subir no cavalo para ir embora, mas não conseguiu, abraçou o pescoço do cavalo e começou a chorar. Ele mesmo sentiu tristeza, porque não tratava as Escrituras como devia fazer. Bom, na época dos puritanos era assim, a palavra de Deus era tudo para eles, era tudo, acima de qualquer coisa, as Escrituras. E, então, o texto que nós estamos falando está fazendo essa assertiva no fim da Bíblia, dizendo estas palavras são fiéis e verdadeiras. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A segunda coisa que nós vemos aqui no texto é o perigo da falsa adoração. Ora, a palavra de Deus aponta Deus, quem é Deus, sua glória, sua exclusividade como Deus e o horror que Deus tem e demonstra na sua palavra contra a idolatria e a falsa adoração, a adoração errada. Toda a Escritura, desde o Velho Testamento, é Deus mostrando sua ira, sua indignação com o povo quando o traía na devoção, no culto, na adoração com ídolos. Aí vem e o encerramento do livro mostra a importância disso. Eu, João, verso 8. Sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos e profetas, e dos que guardam as palavras de Cristo, adora a Deus. Olha, você veja, eu vou começar com relação aos anjos. Nós, crentes, absurdo adorar anjo, mas veja, eu me lembro que eu participei de muitas reuniões desse meio assim, avivado da renovação. Você já percebeu quantas músicas tem corinhos que falam de anjo? O anjo do Senhor está aqui, está passando agora e vai abençoar, e não sei o quê, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo. Vários. Quer dizer, no culto, cântico aos anjos, dizendo que anjo vai chegar, vai aparecer, vai fazer isso, vai fazer aquilo, anjo do Senhor. E, então, quer dizer, é uma coisa que é expressamente condenada nas Escrituras. Se você lembrar, por exemplo, de Colossenses 2, o apóstolo Paulo faz menção a isso. No capítulo 2, ele diz assim, verso 18, ninguém se faça apto contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos,
baseando-se em visões enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Visão de anjos, estou vendo o anjo do Senhor que está vindo e tal, está aqui no nosso meio e tal. Quer dizer, isso é condenado na palavra de Deus. A adoração é exclusiva, somente a Deus, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jamais. Eu sei que pessoas vão dizer, não, não é adoração, a gente está falando que Deus está mandando o anjo para fazer isso ou fazer aquilo. Não cabe, no culto não cabe, de forma alguma, esses cânticos de anjos. De forma alguma, o louvor somente a Deus, somente a Cristo, somente a Trindade, que nós podemos louvar a Deus Pai e a Deus o Filho. Então, aqui está mostrando que as Escrituras, elas reivindicam a exclusividade de adoração. Por isso, nós condenamos a adoração aos anjos, aos santos da Igreja Católica. Embora a Igreja Católica diz, não é latria, é dulia. Quer dizer, não é adoração, é uma reverência, serviço que se faz a esses santos, mas é uma apreciação especial, mas não é adoração. Eles dizem isso, mas é mentira, é adoração mesmo. Isso é engano satânico. E essas pessoas não imaginam que elas estão se envolvendo com Satanás na adoração de ídolos, porque a Bíblia fala isso, atrás do ídolo está o demônio. Paulo diz assim, vocês, quando vão a estas festas de comida sacrificada a ídolos, vocês participam da mesa dos demônios. É demônio, entendeu? Então, a idolatria é condenada na palavra de Deus de uma forma tão explícita e violenta, que a gente pensar como Deus tratou o seu povo. Ele enviou o seu povo para a escravidão. E foi assim de uma forma violenta, porque eles foram cercados e depois de 3 anos de fome miserável dentro de Jerusalém, até mãe comendo filho e assando filha do outro, comendo, coisa horrível. Ainda eles entraram, destruíram tudo, o templo, tudo, roubaram, levaram os utensílios, mataram velhos, gente, criança, e foram levados escravos 70 anos na Babilônia, por causa da idolatria. Então, é uma coisa terrível, né? Deus odeia a idolatria. E aí, então, essa falsa adoração. Mas aí eu vou mostrar também que existe, na verdade, uma adoração que parece verdadeira, mas, na verdade, ela tem um objetivo diferente. O objetivo é sutil, mas veja bem, é um tipo de adoração que visa o seu bem-estar, o seu entretenimento e o seu envolvimento emocional, e não, na verdade, adorar de fato, verdadeiramente a Cristo ou a Deus. Isso é perigoso, porque é um engano. Só há uma forma da gente destruir, ou acabar com isso, ou tirar essa capa, essa mentira, é fazendo uma adoração conforme a palavra de Deus ordena. Uma adoração obediente. Porque se nós formos deixados para adorar a Deus como a gente gosta, como a gente quer, nós vamos fazer da adoração uma desculpa para fazer o nosso entretenimento. Eu lembro, eles faziam um trenzinho como desculpa de adoração, mas era um entretenimento. Trenzinho dentro da igreja,
cantando cânticos de adoração, trenzinho. Estamos se divertindo. É macaco na roda, mas diferente. Com o nome de Deus, com o nome de Cristo, como adoração. Isso é perigoso. A gente está nos deixando levar por nossos próprios interesses e fazendo do culto um entretenimento, um circo para nós. Então, a falsa adoração é condenada na palavra de Deus. E só há um jeito da gente resolver isso, é tirar as coisas que nós incluímos no culto, que não foram ordenadas, que o homem fez através do tempo para seu próprio interesse. Lembra que Jesus, quando recriminou os fariseus, lá no capítulo 15, quando ele diz assim, em Mateus, vocês têm ordenanças que são de homens, e essas ordenanças são mais importantes que a palavra, anulam a palavra de Deus. Aí ele cita um exemplo, o negócio da Corban, lembra? Do que é devido aos pais, que é o 5º mandamento. Vocês dizem, não é Corban, então não faz o que o mandamento manda, honrar o pai e a mãe. Então, vocês estão invalidando a palavra de Deus por seus próprios mandamentos. Então, isso é um exemplo que ele está dando, mas acontece. Nós acabamos tendo coisas que vamos ordenando, incluindo no culto, que não estão ordenadas, e invalidamos a palavra de Deus. Por isso ele diz, é vã a vossa adoração, no mesmo capítulo, por causa disso. Então, nós aqui vemos que o apóstolo, você imagina, o apóstolo, empolgado com o que o anjo está falando, ou com a própria glória do anjo, ele quer adorar. E o anjo disse, não, de forma alguma, adora a Deus. Né? E não foi isso que Jesus nos ensinou quando enfrentou o diabo na tentação, né? Em que o diabo sugeriu a adoração a ele, e disse, vai-te, Satanás, está escrito, só a Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Então, isso é uma coisa extremamente importante. E eu digo, sutilmente existe também idolatria de pastores, de pregadores, de líderes, né? E especialmente agora, por causa da internet, da televisão, isso aí coopera para que as pessoas se idolatrem esses pregadores. Eu tive experiência pequena, mas tive. Eu, durante mais de 10 anos, tive programa de televisão. E então, quando era convidado para ir às igrejas, quando eu entrava na igreja, era um frisson, e tal. Uma coisa que na minha carne eu gostava muito, mas depois eu comecei a perceber, isso é uma cilada do diabo. Do diabo. E por isso muitos pregadores de televisão correm um risco muito grande da soberba tomar conta. E eles caírem, sabe? Caírem. Deus me livrou, me livrou. Tirou o programa de televisão, graças a Deus, entendeu? Porque as pessoas olhavam assim, é um poder que a mídia tem de fazer isso. E a pessoa, então, passa a ser idolatrada. Cuidado com a idolatria desses grandes pregadores. Nós temos aí estrelas que se destacam na internet como pregadores e tal. E com muita facilidade as pessoas são levadas. Então, falsa adoração é uma coisa que a palavra de Deus condena claramente. E no fim do livro, na mensagem derradeira, no último capítulo, nós temos expresso esta advertência. A terceira coisa aqui é que, no encerramento
epílogo do livro é deixada a mensagem clara de que nós temos que proclamar essa mensagem. Ela não pode ficar encerrada no livro. Olha aqui, está aqui, verso 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro. Não deixe fechado, não deixe a coisa trancada aqui, não. Abra esse livro e proclame, não seles, porque o tempo está próximo, é preciso que o que está neste livro seja aberto e proclamado para quantos puderem ouvir. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Quer dizer, aqueles que vão ouvir e não vão querer nada, continuem na sua imundície, na sua impiedade, no seu pecado, mas não porque não ouviu a palavra de Deus. Entendeu? Eles têm que ouvir. E Deus os salva ou não. E o santo santifique-se ainda mais para pregar a palavra com autoridade, fazer conhecidas as profecias desse livro. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, as atitudes, as reações, as respostas serão diversas. Uns vão crer, outros não vão crer. Uns vão continuar na imundície e outros vão ser santificados. Por isso vale a pena pregar, porque haverá aqueles que vão ser santificados. E diz assim, eis que venho sem demora e vou retribuir o galardão. A Bíblia fala, então, que existe uma recompensa. Mas a proclamação, ela é do Evangelho. As profecias aqui, tudo que há na palavra de Deus, é o Evangelho. E o Evangelho diz respeito a Cristo e a sua obra na cruz. Veja, diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega. É Cristo falando aqui. Mudou do anjo, agora é Cristo mesmo falando. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ficam de fora os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Aqui está o Evangelho. Cristo, sua obra, Cordeiro, sangue que limpa e lava, céu, galardão e inferno. E ficam de fora, no inferno. Então, o Evangelho é isso. E tem que ser pregado com fidelidade. A Bíblia fala tanto da salvação em Cristo Jesus, como da condenação, da morte e do inferno para aqueles que não creem. Mas essa verdade tem que ser pregada. Pregada assim como é a verdade em Cristo, conforme está na palavra de Deus. Então, nós temos aqui Cristo, a pessoa bendita dele. Eu sou o Alfa, Ômega, primeiro e último, princípio e o fim. Quer dizer, Cristo é a Bíblia do começo ao fim, é Cristo. É Cristo. E Cristo é primeiro e último. Veja que no verso 16, ele diz, eu sou, na parte B, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, o Evangelho pressupõe pregar Cristo como verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Cristo é Deus, segunda pessoa da Trindade. É o Filho bendito unigênito do Pai. Eternamente Deus, gerado na eternidade, Deus de Deus. Deus, que na plenitude do tempo se fez carne. Então, é a encarnação do Verbo. Cristo é especialíssimo.
Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele é um ente santo, porque ele não nasceu do relacionamento sexual de homem e mulher. Foi a Virgem que, envolvida pela virtude do Altíssimo, no poder do Espírito Santo, concebeu. E assim ele é chamado ente santo, com a natureza humana, mas com a natureza divina. Ele é Emanuel, Deus conosco. Então, o Evangelho, Cristo tem que ser pregado como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. As pessoas, com facilidade, querem comparar Cristo com Buda, Maomé, com esses Gandhi, grandes líderes e tal, por aí. Mas isso está totalmente errado. Jesus Cristo disse assim: se não credes que eu sou, morrereis dos vossos pecados. Essa expressão eu sou era muito conhecida dos judeus. Foi a expressão usada por Deus na sarça ardente falando com Moisés. Moisés perguntou: qual é o seu nome? Como eu vou dizer ao povo? Qual é o nome? Ele diz: eu sou o que sou. E aí vem Jesus e diz: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É muito importante no Evangelho fazer essa distinção. Cristo Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, é um filho do Deus bendito, o Verbo feito carne, Deus conosco, pisando aqui, encarnado, e dizer assim, é Deus, ele é a brilhante estrela da manhã, o sol nascente das alturas, que se revelou entre nós, miseráveis pecadores. Então, crer nele como homem, mas crer nele como Deus. Isso é importantíssimo e é a essência do Evangelho. E na sua morte, ele viveu absolutamente de forma perfeita, santa, obediente à lei, e ele fez isso por nós, enfrentou Satanás, venceu galhardamente o inimigo, foi obediente até a morte de cruz. E lá na cruz, ele derramou seu sangue e nos derramou sangue, esse sangue que nos purifica de todo pecado. Sabe, o sangue foi derramado, banhou todo o seu peito, todo o seu rosto, que veio daqui, das suas mãos, que escorria pelos braços, vinha pelo peito, o sangue descia pelas pernas, pelo madeiro, e o chão ficou inundado de sangue. Então, todo crente deve ter visitado o Calvário, deitado naquele chão, abraçando a cruz, e ser totalmente sujo com este sangue que limpa, que lava. Porque diz aqui, bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É preciso ir à cruz, é preciso subir o monte do Calvário, é preciso deitar naquele chão melado de sangue, abraçar a cruz, deixar que o sangue escorra em você e lave você. Abrace a cruz ensanguentada para que suas vestes sejam lavadas. Eu estou falando espiritualmente. E então suas vestiduras serão lavadas no sangue do Cordeiro. E você terá o direito à árvore da vida. Isto é vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, salvação, céu. Então, a palavra de Deus mostra que é o evangelho das Escrituras, que está aqui, que tem que ser proclamado a todos que vão crer e os que não vão crer, de fora
ficam os cães. É interessante que a palavra de Deus diz que os cães são maus obreiros. Maus obreiros. Pessoas que se dizem crentes e obreiros. Pregam a palavra de Deus, mas são falsos profetas. São chamados de cães nas Escrituras. Então, ficam de fora. Feiticeiros. Pessoas que estão envolvidas e gostam de superstição, horóscopo e uma série de misérias, de feitiçaria, candomblé, essa coisa toda. Os impuros, ou seja, pessoas que estão envolvidas e comprometidas com a pornografia e tudo quanto é tipo de miséria e desdobramentos da desobediência do sétimo mandamento, na mente, no coração e em prática. Assassinos, que não são só os que enfiam a faca em ninguém, mas basta não amar o irmão. A Bíblia diz que quem não ama o seu irmão é assassino. Diz assim, explicitamente, 1 João. É assassino. Então, a pessoa pensa que nunca matou ninguém, está matando gente, sendo morta porque você não ama. Então, cuidado, fica de fora, fica de fora. Idólatras, né? E é todo aquele que pratica mentira, todos mentirosos. Isso é um resumo daquele verso de número 8 do capítulo 21, né? Lembra? Capítulo 8, do versículo 21, diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, ficar de fora é lago que arde com fogo e enxofre. É o fim, é alguém condenado, ressuscitado num corpo de vergonha, lançado no lago que arde com fogo e enxofre para sofrer no corpo tudo aquilo que fez contra Deus e a sua recusa do Evangelho. Então, obediência à palavra de Deus, falsa adoração, proclamação de Cristo e, por último, o apelo. É uma coisa engraçada, né? Eu sou contra o apelo. Apelo é aquela cerimônia de chamar pessoas à frente para aceitar Jesus. Porque eu fiz muito isso, até que eu descobri que isso não está ordenado nas Escrituras. Cristo nunca fez, os apóstolos nunca fizeram. Não existe essa cerimônia particular. Quando Jesus mandou, alguém disse, não, mas Jesus mandou vir à frente para um homem que estava com a mão ressequida. Não tem nada a ver com conversão e decidir por Cristo. E nem aquele versículo, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu, também não tem nada a ver com apelo. Aquilo ali é para professar fé. Alguém já convertido vai professar fé. Negócio de ir à frente para decidir por Cristo, por esse versículo? Não, Nanina, não. Não existe na palavra de Deus nenhum versículo que diz para você, ao final do sermão, chamar pessoas à frente para decidir. Isso aí é uma intromissão em terreno alheio. O terreno é do Espírito Santo, o terreno do resultado, e não nosso. E eu fiz muita coisa errada com relação a isso. Gente que foi à frente se converteu? Se converteu. Eu não nego. Deus faz a sua obra apesar de nós. Mas eu não quero mais fazer uma coisa que Deus não ordenou. Mas veja, existe apelo, sim. O apelo é feito na mensagem. Toda mensagem evangelística tem que ter apelo. Na mensagem, venha Cristo. Arrependa-se, creia nele de todo o coração. Venha, busque-o, rogue pela sua salvação. Venha Cristo hoje. Eu faço nas minhas mensagens esse apelo da mensagem.
Porque, veja, o verso último aqui que nós estamos vendo, diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Que apelo maravilhoso da graça de Deus. Temos que fazer esse apelo na pregação. E dizer aos pecadores, o Espírito e a noiva é a igreja, cheia do Espírito Santo, proclama o Evangelho e diz, vem, vem a Cristo, vem e beba, está com sede, vem, aqui tem água, água da vida. Aquele que ouve, que se converteu, pregue e convide, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, olha, o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura. E a vontade de ir a Cristo é Deus quem dará ao pecador. E fará com que ele queira, porque morto em seu delírio e pecado, ninguém quer. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Quem queira, não há. Mas, com a pregação da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, o convite de Cristo é feito. É Cristo fazendo por nosso intermédio. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não quereis vir após mim para terdes vida? Aqui, então, veja esse convite que deve ser feito. E quem quiser, venha, receba de graça a água da vida. Que apelo maravilhoso, glorioso, que há no Evangelho. A própria proclamação do Evangelho é um apelo para que os homens se arrependam dos seus pecados. Venham, busque o Calvário, busque a cruz. Untada de sangue, de mentas lavadas. Creia em Cristo como o Filho do Deus bendito, a brilhante estrela da manhã, o Salvador do mundo. Oh, que coisa maravilhosa é o encerramento deste livro. Tão glorioso que é o Apocalipse, e como é maravilhoso o encerramento da Bíblia toda, que anuncia Cristo e a sua salvação. Que Deus tenha misericórdia, nos ajude, nos abençoe. Né? E no próximo vez, vai ser a última vez, nós vamos tratar do epílogo mesmo, do fechamento do livro, né? Com implicações também tão preciosas para a nossa vida. Que Deus abençoe. Vamos orar? Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nós damos graças porque o Senhor nos concedeu esta bênção tão grande da Tua palavra. Que legado, que presente, que dom, que glória é ter a Tua palavra. O que seria de nós sem a Tua palavra? Nós te louvamos, ó Deus, pela bênção da salvação que ela nos aponta na pessoa bendita de Cristo, pela consolação que temos nas horas das aflições, pela bênção da esperança que ela nos dá, de que estamos peregrinando, e embora tenhamos sofrimentos, não são para comparar com a glória que o Senhor tem preparada para nós. Então, nós te damos graças pela Tua palavra, porque ela nos fortalece a fé e nos faz perseverar. Nos agradecemos a Tua palavra, Senhor. Tão rica. Agradecemos
de todo o coração, porque ela nos ensina que adorar somente a Deus, anjo algum, muito menos ídolos ou santos, ou qualquer homem, mas somente a Deus é devida toda honra, toda glória, todo louvor, adoração. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Agradecemos pela tua palavra e ajuda-nos, porque ela mesma exorta que não deixemos selado este livro, mas que proclamemos e anunciemos esta gloriosa salvação em todos os seus ensinos. Esses ensinos tão maravilhosos que dão vida. Vida. Ó Deus, cita em nós esta proclamação, a proclamação do Evangelho que está na Bíblia. Fala de um Cristo que é Deus, homem, Salvador do mundo, que morreu, mas ressuscitou, está vivo, sentado à direita de Deus e voltará. A anunciar que o seu sangue nos lava, nos purifica e nos dá acesso à árvore da vida, a preciosa eternidade com Deus. Mas que também existe um inferno, um lugar preparado para o diabo e os seus anjos, para onde irão todos aqueles que desprezam o Evangelho. Lago que arde com fogo e enxofre. Temos que ensinar e advertir os homens deste terrível fim para aqueles que desprezam a salvação de Cristo. Como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? E, por fim, Senhor, ensina-nos a fazer um apelo sincero, verdadeiro, comovido aos pecadores, para que venham. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.